Pinto. Deixa eu ver se eu consigo gerar aqui o link. Bom, tá gravando aqui já. Então vamos começar aqui. Vou compartilhar o meu ecrã com vocês. Acho que não vou fazer isso aqui. Vocês estão vendo aí já a minha tela? Sim. 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 Interessante isso. Se eu começo essa gravação e para... Bom, eu estou fazendo a gravação pelo Teams e por fora do Teams. A árvore fora do Teams cancela. Engraçado, interessante isso. Ele não mantém as duas. Mas vamos lá. Bom, a gente então instalou lá a parte de desenvolvimento, tá, gente? E agora a gente vai seguir com o desenvolvimento em si, com o ambiente de desenvolvimento, que é o Business Studio, ok? Às vezes o pessoal entra, gente, talvez fique na sala de espera. Qualquer coisa vocês me avisem aí, tá? Por favor, se Pode for o deixar que eu caso. já tô admitindo quem chegar Ah, atrasado. beleza. Então vamos lá. Então, o Business Studios é, como eu falei para vocês, é um ambiente, é a ideia de desenvolvimento, né, do Tíbico. Antes da gente ir para ele, esse aqui é interessante. No PPT lá tem o link para vocês verem depois, né? Então, esse link aqui ele vai direto para a página de documentação da Tíbico. Todas as documentações dos produtos, elas estão disponíveis free, tá? Todo mundo pode baixar, qualquer um pode olhar a documentação, como instalar, como desenvolver. É muito interessante, é bem rica essa documentação da Tíbico. Para quem não conhece, consegue aprender, tá? Tem vários tutoriais e samples para vocês fazerem. Então, vale a pena depois darem daria uma buscada lá, ver o que tem. E aí que vocês podem ver aqui, vocês têm a edição do Container Edition, tem o help para o Business Works 6 e para o 5. Isso aqui é só mais o plugin para a AWS, tá? Então ainda tem esse plugin de AWS, alguns plugins para AWS, na verdade, né? De acordo com os produtos lá, que também são bem interessantes, mais para o Container Edition. Vamos lá. A cara do Business Studio, a gente chegou a começar a mostrar isso na semana passada, mas agora vamos entrar mais no detalhe. Como eu falei, a base dele é o Eclipse. Então, quem já conhece o Eclipse, já está acostumado a mexer com o Eclipse, vai já se identificar com isso logo. Aqui eu tenho o Project Explorer, né? Por padrão, quando eu estou no... Eu posso escolher o layout que eu quero trabalhar. Então, o padrão a gente vai trabalhar com o layout design. Cadê meu mouse? O design. E quando eu estou nesse layout, eu vou ter essa cara aqui, vai ser essa imagem que eu vou ver. O Project Explorer, onde eu vou ter os detalhes do meu projeto. O editor, né? No caso ele chama de Process Editor, porque a gente vai trabalhar com processos aqui. As minhas palettes, onde eu vou ter todas as atividades para poder, os activities para poder usar dentro dos meus processos. As properties, para eu configurar cada atividade dessa que eu usar no meu processo, ou o próprio processo em si, né? Para além de algumas outras propriedades que a gente vai ter. E do lado aqui, desse lado de cá, vocês conseguem ver o ponteiro do meu ponteirozinho, minha setinha? Sim. Sim. Tá. Sim. Eu estou usando ela para indicar, eu não sei eu não sabia se vocês estavam vendo, mas beleza. Então tá bom. Já que a gente não tem um ponteiro de luz nem nada para mostrar, né? Então assim, aqui eu posso ter esse File Explorer, que é exatamente como se eu estivesse no Windows lá, mostrando meus arquivos, meus diretórios, minha árvore de diretórios e arquivos, porque muitas vezes eu não preciso sair nem do Eclipse para poder ver onde está um determinado arquivo que estou precisando aqui dentro, e eu posso ter que trazer para dentro do meu projeto, por exemplo, um WSDL de outro externo, alguma coisa assim.
Além disso, eu tenho aqui eu vou ter assim, por exemplo, esse cloud aqui é onde eu vou configurar o servidor de cloud para fazer o deploy, por exemplo. Deployment é quando eu configuro o meu servidor on-premise para poder fazer deploy. Os módulos que eu tenho utilizando para além do meu, aqui vai ter módulos que não estão no meu, além dos que eu não tenho no meu projeto, né, na minha workspace, quer dizer. Então, aqui tudo que eu tiver na minha workspace vai aparecer aqui no Project Explorer. E aqui esses módulos, além disso, vai mostrar os módulos que eu posso estar importando de outros lugares, entendeu? E não estão no meu workspace. Eu estou só como referência. Um outline é tipo uma árvore completa do meu projeto. Se eu estiver usando APIs, ele vai ter aqui uma árvorezinha de APIs para ajudar, para facilitar a visualização e tudo mais, né? E algumas outras coisas depois que a gente vai ver mais. Ok? Então, o que eu vou pedir para vocês agora é exatamente, vamos abrir o Business Studio. Deixa eu mudar aqui a minha tela. Só deixa eu dar um stop na apresentação. O Business Studio, ele é esse íconezinho aqui que vocês estão vendo na minha tela, tá? É o ícone do Eclipse, escrito aqui embaixo, típico Business Studio 6. Na verdade, isso aqui é um atalho, né? Desculpa. O atalho vocês que criam na área de trabalho. Se você vier no seu diretório de instalação, aí eu vou ter aqui no estúdio, tá? Eu vou abrindo, vou abrindo. Eu vou ter aqui típico Business Studio.exe. Então, esse daqui é o arquivo executável do Business Studio. Só dá 2 cliques nele que ele vai abrir. Eu gosto sempre de deixar na área de trabalho, para mim fica muito mais fácil de utilizar, tá bom, gente? Aí é da escolha de cada um. Ok? Conseguiram abrir o Business Studio aí já? E eu agora também vou abrir o meu, porque vai ser mais fácil de mostrar do que o próprio PPT. Só vou pegar o PPT para eu ter a minha referência. Ok. Então, assim, vocês definem a workspace, eu acho que a gente chegou a falar um pouco sobre isso, né, na semana passada também. Você define a sua workspace, uma vez definida essa workspace, essa vai ser a sua área de trabalho, né? Onde ele vai gravar os arquivos do seu projeto. Ele dá uma primeira configurada. Eu posso trabalhar com vocês podem trabalhar com quantas workspaces vocês quiserem, tá? Isso daí não tem nenhum limite. Mas a questão você só vai ter aberto no Eclipse, ali no Business Studio, uma workspace por vez. Eu posso criar várias workspaces, cada um com, sei lá, com o que vocês acharem melhor em termos de organização dos seus projetos, né? Você pode criar várias workspaces. Por exemplo, uma coisa que o pessoal costuma fazer é criar uma workspace só de projetos que sejam de compartilhamento. E aí tudo bota ali nesse projeto de compartilhamento e você usa como um import, né, nos seus projetos. E aí você tem um deployzinho separado lá. Oh my God, eu acho que eu vou ter que abrir uma nova. Só ver aqui, gente. Só um minutinho. Tá. Porque essa aqui eu vou ter as coisas prontas. Eu vou abrir uma nova aqui, tá? Eu vou abrir uma nova porque eu vou construindo junto com vocês, tá? Que aí vai ser, acho que para mim é até mais fácil eu fazer do que eu só olhar no. Bom, a cara que você vê da Workspace quando você abre, primeiro é esse Welcome, essa telinha de Welcome, onde você tem aqui alguns samples que a Tíbico já traz para a gente, tá? E aí eu clico nessa setinha do Workbench, eu vou já para minha área de trabalho em si.
Ele já está aqui no layout design, tá? Que ele vai vir como padrão. Se eu criar aqui, eu vou abrir outro tipo de perspectiva, outro tipo de layout da tela, ok? E para começo, a gente vai fazer uma coisa aqui. Só um minutinho. Como eu vou ter que ficar alternando, eu vou deixar só compartilhado o Business Studio, tá? Que aí eu vou vendo aqui o meu PowerPoint para não sei guiar. Bom, o que acontece? Aqui que a gente vai trabalhar. Então eu vou aqui no Windows Preference. Uma das primeiras coisas que é interessante a gente ver é se eu tenho que fazer alguma configuração específica para o meu projeto. E é nesse Window Preference que eu vou fazer isso aqui, ok? Essa tela aqui, opa, vocês estão vendo? Não? Sim, sim. Estão vendo só a tela do Tíbico mesmo, do Eclipse. Tá vendo? Vocês estão vendo o típico o Tu Business Studio, né? alterne, Oi? a gente só, mesmo que tu alterne, a gente só vê a tela do design, do Tíbico, do Business Studio, isso. Tá. Não, é porque me deu a impressão que não tá, que tinha parado a compartilhamento. Então vamos lá. Aqui eu tenho várias configurações do meu ambiente de trabalho. Vão ser diversas coisas. Por exemplo, Java. Aqui eu posso criar as questões do meu build path, classe path que eu quiser incluir e tudo mais no meu projeto. Ah, configurações de compilação, de debug. Algumas delas a gente vai ver durante o treinamento aí, não necessariamente aqui, mas em outro lugar pode ser. As configurações para o editor, como eu quero. Isso aqui é meio tipo. Como eu gosto de trabalhar, né? Para além disso, eu tenho aqui o Business Works, né? Que é propriamente dito essa configurações para o Business Works mesmo, para o Tíbico. E aí eu vou ter a questão de bindings, deployments, algumas opções que eu tenho para fazer, para compilar. Então, aqui, por exemplo, Deployment Profile. Lembra que eu falei para vocês que o Tíbico CE, o BWCE, ele é praticamente a mesma coisa do 6, só que a diferença é que ele faz deploy em container. Então, é exatamente isso aqui que eu vou diferenciar. Eu quero deploy por default, como eu instalei o BW6, ele vai vir por default o AppSpace. Mas se eu quiser, eu posso já marcar aqui container, que ele vai criar um deploy para container. Ou ele prepara o meu projeto para o Tíbico Cloud, tá? Inclusive, vou deixar aqui, vou até marcar isso aqui, para vir como default. Aqui default ele só deixa um, né? Deixa o AppSpace mesmo, a gente lembra na hora para fazer isso aqui. Que mais? Interessante também esse aqui, pallets. Esse aqui é importante, a gente vai usar ele depois. JDBC. Aqui é o caminho aonde eu vou botar o driver do meu de JDBC do banco que eu estiver usando. Por exemplo, se eu tiver que usar o Oracle e quiser usar o drive padrão lá da Oracle, eu pego aquele drive lá da Oracle, que geralmente já vem na instalação do Oracle, e copio para dentro dessa pasta aqui chamada third party, tá? Para poder usar o driver Oracle. Por default, o BWC está vindo com o driver do Postgre para o SQL Server e MySQL, se não me engano. São esses três. O Oracle, por exemplo, ele não tem. Então, quem for trabalhar com Oracle vai ter que colocar nesse diretório aqui. Tem uns procedimentos a mais, tá? Além disso. O que mais aqui? Aqui nada demais. Tudo trabalha com default. É mais essa questão mesmo. A do Java, se a gente quiser trabalhar com versões diferentes de Java, tá aqui, instala JRE. Os class paths, aqui são os mais importantes. E, bom, assim, a princípio é isso que a gente vai precisar, tá? Até para o treinamento, tem muitos recursos aqui. Eu mesmo
A maioria deles eu nem nunca mexi, nem trabalhando com Java. Então, assim, tem um que é interessante também, que é esse aqui, ó. Cadê? Team, CVS e aqui SVN. SVN, se eu quiser trabalhar com algum questão de SVN, eu posso usar via por aqui, fazer as configurações, tudo, de conexão e tudo mais, tá? Esse aqui é interessante por causa disso. Então, se eu tenho os parâmetros para fazer diff já, então toda a parte de controle qual tipo de menu que eu vou usar, o default, tortoise, subversive, e por aí vai. Acho que o Maven também suporta isso, e ainda tem, eu sei que tem com Git eu nunca usei aqui no DW6, mas eu acho que, se não me engano, tem uma questãozinha aqui que dá para você trabalhar com Git também, tá? Aí eu posso até, depois eu procuro até para ver como é que é, mas tem uma opçãozinha que você configura para trabalhar com Git para fazer a parte de versionamento já direto. Ok? Então vamos lá. Vamos começar nossa primeira aplicação, né? Então eu venho aqui, File, e vocês podem ir fazendo aí também, né? Vão acompanhando e depois fazendo junto. Então, File, New, Business Works Resources, tá? Ou então eu posso abrir também por aqui, aí eu venho aqui em Other, né? Aí eu procuro aqui Business Works. Na verdade, aqui eu vou ter que procurar especificamente Business Works Application Module, tá? Não, são as duas formas, é isso aí mesmo. Eu gosto daqui, é mais rápido, mais prático, tá? E aqui eu só vai aparecer só o que tenho de recursos de Business Works, tá? A gente vai, para começar, eu tenho o Business Works Application, que é o meu aplicação em final que eu vou fazer deploy, tá? Mas dentro dela, posso ter vários application module. E o application module que é onde a gente vai desenvolver de fato, tá? Então, tanto faz. O legal de eu abrir como application module direto, um novo, é que ele já cria o Business Works Application para mim, tá? Então, eu seleciono o Business Works Application Module, eu vou chamar de My Project, tá? Se vocês quiserem seguir o meu padrão, é legal, porque aí quando eu falar, vocês vão saber do que eu estou falando. Se vocês quiserem criar com o nome de vocês, se vocês quiserem, tanto faz, só lembra de fazer esse shift na hora de mudar. Como é que eu fiz alguma coisa errada aqui? New, Business Works, Project Module, Next. Não, aqui que a gente vai botar My Project. Esqueci de dar o Next, gente. Vou marcar já aqui Tíbico Cloud, tá? Então, Deployment Target, App Space e Tíbico Cloud. Vamos deixar os dois marcados, porque aí a gente vê qual que a gente consegue fazer lá na frente e já deixa isso pronto, tá? Eu posso criar um empty process já de cara, então ele vai criar já um process vazio para mim, se eu quiser. Eu vou desmarcar essa opção porque eu quero mostrar para vocês como é que faz isso. Então, e até mesmo porque eu teria que definir já aqui o nome, tá? Senão ele vai criar com esse nome default process aqui. E eu posso criar já Create Application. Então ele vai criar para mim a application, myproject.application, baseado nesse meu projeto. No mais, eu não preciso mais fazer nada, tá? Eu poderia dar o finish aqui direto. Eu só vou seguir o next aqui para a gente dar uma olhadinha nesse wizard, tá? Só para vocês entenderem. Ele, como wizard, ele me ajuda a montar o meu projeto. Então aqui eu tenho o que eu posso incluir no meu projeto. Por default eu coloco tudo, com exceção dessa pasta de testes, tá? Só que é mais para ajudar na questão de automatização de testes e tudo mais. Se você não trabalha com automatização de testes, não precisa nem pensar nisso. Então, basicamente, ele já vai vir o padrão. Eu não preciso muito me preocupar com isso aqui. Aqui ele vai te dizer qual é o nome das páginas, dos padrões que ele vai criar, né? Então, o esquema folder vai ter o nome de esquemas. O BW Process Folder vai ter o nome de process. Então, por aí vai, o nome de cada pasta. Se eu quiser alterar,
não recomendo, tá? Não é interessante mudar isso, é bom deixar o padrão. E finish. Então, só esperar um pouquinho, que ele vai fechar sozinho, tá? Então ele criou aqui, ó, o meu My Project Modeling, tá? E aqui embaixo eu tenho o My Project Application, tá? Que aí vocês podem ver, já está aqui com target de deployment, né, para o Típico Cloud e para o AppSpace. Como eu falei para vocês, eu posso vir, como AppSpace, eu vim aqui em Deployment Servers, né, eu vou depois configurar, a gente depois vai configurar isso aqui. E no Cloud Application, a mesma coisa, eu vou ter que configurar aqui depois o meu usuário e senha de conexão com o Típico Cloud Server, tá? Então vamos lá. Bom, uma vez criado, esse passo a passo todo tá lá no PowerPoint, tá? Eu vou criar o meu primeiro process, tá? Então, como é que eu crio o meu primeiro process? Eu posso, mesma coisa, File, New, aí aqui eu posso vir Business Works, pode vir por aqui também, Project, né? Eu clicar aqui, e aí eu vou vir sempre nesse Business Works aqui para escolher o que eu quero, no caso meu vai ser o Business Works Process, ou a maneira simples, botão da direita em cima, New, e aí ele já como eu cliquei em cima do meu projeto, dentro de Process, ele vai me dar, ele já pega o contexto realmente, entendeu? Então, eu posso criar um package novo, né, dentro do meu Process, o Business Works Process, o Business Works REST Resource ou um subprocesso. Se eu fosse em cima de esquema, ele já me daria aqui, por exemplo, criar um XML schema file ou um file from JSON payload. Então ele consegue reconhecer qual que é os projetos associados. Então, se eu vier na pasta resources, e é por isso que eu falei, é interessante não mudar esses nomes, né? Porque ajuda ele a reconhecer. Então ele já vem aqui, ó. Eu crio todos os meus recursos que eu uso compartilhado, que são, por exemplo, recursos de conexão, né? Conexão de FTP, de HTTP, de JDBC e por aí vai, né? Configurações para notificação, para proxy, para mandar e-mail, né? Essas coisas assim. Tá ok? Então, esses resources aqui é para criar esses recursos compartilhados do meu projeto. Os schemas é para eu criar os XSDs, né? Nos resources eu também tenho meus WSDLs, né? Também vou ter o WSDL aqui. Esse Module Descriptors, aqui é um módulozinho que ele vai preparar o meu para fazer o meu empacotamento. Depois a gente vai ver que a partir dele aqui a gente vai gerar o EAR. E no application, no My Project Application, ele vai ter só o pacote, né, que vai referenciar o meu Project Module, com os includes, com os properties, com tudo, para eu poder ficar pronto para fazer meu deploy, tá? Baseado nesse módulo descriptors aqui. E policies políticas, né? Então, por exemplo, eu posso criar uma política de segurança, né, para os meus processos que eu vou utilizar em todos os processos. Então, eu vou criar essas políticas aqui, né, com tipo usuários e senhas padrões para utilizarem, certificados de segurança e por aí vai. Eu falei o WSDL nos resources, tá, gente? Me desculpa, eu falei errado. É no Service Descriptors. Aqui eu vou ter meus WSDLs, a gente vai ver depois também, que a gente vai utilizar isso aqui. Então agora, New Business Works Process. Aqui eu vou nomear, então em qual pasta que eu vou criar isso, eu posso criar criar numa outra pasta aqui. E em qual pacote que ele quer criar. Aqui eu posso determinar o nome do meu pacote, né? Então, geralmente a gente faz My Project, pronto, por exemplo, main, vou botar main aqui, tá? E aí, process.name, e depois a gente vai ver que depois eu posso criar um My Project / subprocess, por exemplo. A gente vai criar desse jeito, tá? Os modifiers, se eu quiser, eu quero que esses caras sejam públicos ou privados, então geralmente a gente deixa tudo como público, não mexe muito nisso. Aqui como wizard também,
ele me ajuda, né? Um empty process, ou seja, sem nada, branquinho desse jeito. Direct, ele já vai me criar alguma coisa assim, de subprocess. Ou, se eu quiser um subprocesso de serviço, ele já vai criar uma interfacezinha para mim nesse formato. Eu vou criar como empty. Todos eles que a gente vai criar aqui vai ser como empty, porque eu quero que vocês aprendam a como manusear esses detalhes, tá? Depois, se vocês quiserem, vocês podem usar os atalhozinhos aí sem problema nenhum. Então, finish. E tá lá. Na minha pasta process, ele criou o pacote para mim, do myproject.main. Process, tá? Aqui eu tenho no meu editor o meu processo aberto. Eu vou ampliar isso aqui. O meu processo novo é nada mais que uma caixinha que ele cria aqui, tá? E com as opções já se eu quiser criar interfaces ou não disso aqui, tá? Aqui embaixo as propriedades do meu process, tá? Vamos lá, o que mais? Só vou ajeitar aqui, pelo menos de uma forma que eu gosto de trabalhar, tá? Para enxergar melhor algumas coisas. Agora eu vou... Então, eu vou criar meu primeiro processo aqui. Eu tenho várias bibliotecazinhas de palettes. Não reparem, eu não estou com o do BongoDB, porque eu acabei não esquecendo de instalar. Não tive tempo de parar para instalar isso aqui na minha máquina. E eu fiquei vendo a questão da VM e também estava dando problema, acabei não instalando aqui. Mas isso aqui é rapidinho, depois eu faço. Cada íconezinho desse é um conjunto de activities, tá? Então, eu vou passar aqui um pouquinho só para vocês verem. Como isso aqui tudo é caixinhas, eu consigo fazer assim para aumentar ou diminuir, tá? Então, o Base Activities, eu vou ter algumas atividades básicas, né? Por exemplo, criar sessões críticas, transações, né? Quando for trabalhar com banco de dados, repetições, iterates, processos empty, né? Que é tipo só para eu juntar vários processos. Por exemplo, se eu criar vários caminhos paralelos e depois eu quero juntar todos eles. Eu costumo usar esse empty. Lá no BW5 a gente chamava de null, né? Criar contexto para eu criar, quando eu vou criar a parte de WSDLs. Os throws, né? Refrow e throw para tratamento de erro. Os start, exit, receive, reply. Invoke. Quando eu vou montar construtores. E por aí são alguns dos que eu tenho aqui, né? File é quando eu quiser trabalhar com arquivos, a gente vai usar ele aqui agora, inclusive. FTP. Então aqui, inclusive isso é interessante, já vem nativo também a parte de FTP aqui. Se não me engano, no BW5 era plugin também, né? Era o Rubens. Rubens? Sim, era plugin separado. O FTP era um plugin separado, né? Aqui já é nativo. Esses General Activities, o Rubens aí que está acostumado com o BW5, você vê que eles separaram o Base Activities do General Activities. Tem algumas coisas que estavam antes era no mesmo, agora é meio separado, né? Inclusive meteram aqui o Get Shared Variables, Assign, Call Process, Sleep, Timer. Algumas questões para trabalhar com requisições HTTP, né? Os pacotezinhos de Java, para se eu quiser fazer uma chamada direto numa classe Java ou num jar, né? Usar um jar aqui direto, eu posso colocar aqui. A parte de JDBC. Para JMS, que também no BW5 era um plugin, aqui já vem incorporado também nativo. A parte de e-mails, para eu trabalhar parse e render de dados, né? Geralmente a gente vai trabalhar muito isso quando eu tenho que transformar em XML em string e vice-versa. A parte de JSON, que agora também é nativo, né? Então todos os recursos aí de invoke, parse, render de JSON, transform JSON também. E a parte de as activities de XML, né? Então quando eu vou transformar em XML eu uso um desses, se eu vou transformar em string eu uso um... Cadê? Eu uso hoje. Cadê os parses aqui? Eu uso um desses aqui, ok?
Então vamos lá. Continuando, eu vou no File, então, e vou fazer o meu primeiro que é, eu vou fazer um file poller, tá? O que que a gente vai fazer? Um processozinho que lê um arquivo e grava, tá? Só para a gente começar a mexer nisso aqui. Então, como é que eu faço? Não é arrasta e solta aqui, tá, gente? Não é drag and drop, fazer assim. Eu clico aqui, aponto, não preciso segurar no botão, tá? Uma vez selecionado, eu não seguro no botão, só vem até meu process e clico dentro da minha área de process, tá? E aí ele já vai colocar. Então, não preciso ficar segurando o botão do mouse, tá? E aí, a minha segunda atividade, eu vou fazer um write file, então, eu vou clicar aqui, e aí eu vou puxar, ó, tá vendo? Aqui, se eu botar solto, ele vai fazer isso aqui, tá? Mas eu tenho essa técnicazinha que se eu chegar ele próximo, ele já cria uma setinha de transição para mim. E aí ele faz a ligação de uma activity para outra. Beleza, gente? Estão acompanhando aí? Estão conseguindo fazer também ao mesmo tempo? Sim, sim. Até perguntar para vocês o que vocês preferem. Eu mostrar como é que faz e depois deixar vocês fazerem? Ou... Sim, acho que é melhor, pelo menos para mim. Tá. Preferia que Então, fizesse depois. eu vou mostrar aqui e depois a gente para 5 minutinhos para vocês fazerem, tá? E aí, uma vez feito isso, eu vou clicar em cima da minha activity e eu vou começar no properties aqui a trabalhar o properties para configurar as minhas informações. Lembra que eu falei para vocês que tinha um arquivo, quer dizer, acho que eu não falei para vocês, né? Mas de qualquer forma, lá no diretório compartilhado, tinha um diretório temp, que aí tem um arquivo alunos. Não sei se vocês copiaram esse temp para a raiz da máquina de vocês, pelo menos eu acho que eu botei isso nas instruções, não lembro ao certo. É, é o arquivo que a gente vai usar aqui. Então eu venho aqui no file name, como eu tenho um arquivo configurado, eu posso clicar nessa lupazinha, tá? E aí vai abrir aquela telinha do Windows para eu procurar o meu arquivo. Eu venho aqui em temp, alunos txt, então está lá configurado o nome do arquivo que eu quero ler, ok? Aqui eu tenho essa questão do pooling, tem um intervalo de 5 segundos, eu posso configurar o tempo que o meu pooler vai ficar buscando esse arquivo, então a cada 5 segundos ele vai verificar se o arquivo existe. No BW5 a gente tinha que fazer uns recursos para isso funcionar assim. Tinha que botar um timer, um sleep e tudo mais. Aqui no BW6 a gente já consegue fazer isso aqui direto, várias configurações de tempo, tá? E aí eu posso ainda ter algumas outras configurações, including exist files, timestamp e etc. mais. Pode marcar o include existing files, que vai ser o nosso caso, né? Vamos ver essas outras abinhas aqui. O content qual é o conteúdo do meu arquivo? Então é um TXT, ele podia ser um binário, tá? E se eu tenho algum tipo de encoding, né? O TF, ISO e por aí vai. Aqui eu vou deixar o padrão, não vou nem mexer porque ele já pega o padrão, tá? Descrição, é mais descrição de documentação, né? Para documentar, que faz isso aqui. Esse Advanced, aí você tem alguns recursos avançados aqui, né? Custom Job ID, Sequence Key, que eu posso usar para se eu quiser usar em outros, criar informações aqui, que, por exemplo, a chave de sequência para eu poder usar em uma outra atividade para saber quando é que isso aqui foi executado ou não. Essas coisas assim. Tags, nada também que a gente vai utilizar, é mais para questão documental. E o output é onde ele me mostra o que vai ser a saída desse meu activity, tá? Então, depois eu venho no write file. No general, eu vou dizer qual é o file name que eu vou gravar, tá? Deixa eu ver aqui qual que eu fiz. Foi para gravar no... agora que eu não lembro.
File name, então, é onde eu vou gravar o meu arquivo. Então, aqui a gente pode usar, vamos, para facilitar, a gente vem aqui, usa alunos, e aí eu vou criar o novo alunos, tá? Eu vou até deletar aqui a minha pasta. Umas coisas que eu tenho aqui. Então, eu vou criar novo aluno só para poder ficar mais fácil de eu pegar o arquivo, não ter que digitar tudo. Eu vou gravar esse arquivo como texto, tá? Eu podia ser como binário. E create não existe diretórios. É bom marcar isso aqui, porque se você não tiver o diretório criado, no caso, por exemplo, entendeu? E o include timestamp, se você quiser incluir timestamp no nome do seu arquivo. A mesma coisa aqui. Aqui tem a diferençazinha que agora eu vou ter um input. Então, qual que é a minha entrada? Eu vou expandir aqui esse file poller. Eu posso clicar com o botão da direita, expand all, tá? Aí eu abro tudo isso aqui. Então, no meu file poller, tá vindo lá a minha activity do meu file poller. Aqui não funciona, pelo menos para mim, às vezes funciona, às vezes não funciona o scroll aqui. Aí tem que passar aqui pelo ladinho, tá? Então, aqui vem várias informações que o file poller já me fornece. O que eu quero, na verdade, é o conteúdo desse arquivo, tá? É o conteúdo desse... Só um minuto. É o conteúdo desse arquivo. Esse conteúdo do arquivo, eu vou pegar ele e vou jogar para o conteúdo do arquivo, né, no write activity. Então, eu estou falando que o conteúdo que vier daqui, eu vou incluir lá no meu write, né? E aí, eu ainda posso criar, por exemplo, apesar de eu ter criado aqui no General o meu file name, eu posso criar de uma forma dinâmica o nome do meu arquivo. Então, eu quero montar meu timestamp, por exemplo, ou eu quero criar um indexador aqui para cada arquivo que eu gravar, eu posso montar uma regrinha aqui, né? Que isso é uma expressão XPath, que eu posso fazer várias coisas aqui, depois a gente vai ver que a gente pode usar algumas funções, inclusive, para trabalhar. Se eu quiser botar, por exemplo, separador de linhas, o tipo de encode, eu quero setar aqui o tipo de encode, eu posso fazer isso aqui também. E aqui no output, ele vai me dizer o que vai ser a saída dele, né? Então, ele vai criar, vou ter como saída full name, file name, location, todas essas informações aqui, ok? E o fault, se eu quiser, ele me diz quais são as classes de exceção que ele utiliza se eu quiser fazer um tratamento de erro, tá? Depois a gente vai ver aqui, ó, embaixo do meu process, eu posso criar o create catch aqui, tá? Ou catch all, para eu fazer o tratamento de erro. Ele vai ser aqui embaixo que eu vou fazer essa parte do catch. Depois a gente vai ver isso melhor. Tinha mais alguma coisa? Não, é só isso, tá pronto. Aí o que eu vou fazer agora? Uma vez feito isso, eu vou startar o meu processo para ver se ele roda, tá? Então eu venho aqui no run. Como eu não quero só dar um run, eu quero fazer um debug dele, eu venho aqui run, debug configuration primeiro, e aí eu vou abrir essa abinha Business Works Application aqui. BW Application. E aí, aqui é óbvio, eu só vou ter um processo para configurar. Aqui eu configuro o que eu quero rodar. Eu posso marcar, se eu tiver vários processos aqui, eu não quero rodar todos eles. Eu desmarco todos e seleciono só aquele que eu quero rodar em debug, tá? E uma vez isso pronto, eu posso dar um debug aqui para rodar. Uma vez isso configurado, eu não preciso fazer isso de novo, eu venho aqui debug direto, tá? Para eu rodar isso. Só para ver se salvou aqui, não vai fazer diferença, mas tudo bem. Debug. Então ele vai rodar a minha aplicação, tá? Eu esqueci de salvar, gente. Isso é bom, isso é importante, a gente sempre estar salvando. E uma vez ele vai subir a minha VM agora para rodar isso aqui. E aqui você viu que ele já mudou o layout. Quando eu boto em debug, ele automaticamente para mim ele muda para o layout de debug, que é essa cara aqui, que aí ele vem como destaque para console, tá, da aplicação.
Aqui você pode ver os detalhes que ele vai subindo a minha VM. Ele ainda está no processo aqui, rodando. Ok, já foi. Ele muito provavelmente vai pegar já já o meu... Ele já pegou, já executou, tá? Então, uma vez executado, ele me mostra aqui, ó, no Job Data, aqui no, claro, no processo não vai ter nada, mas na atividade ele já me mostra aqui, ó, o nome do arquivo que ele pegou, né? Qual era o conteúdo do arquivo e o arquivo que ele gravou. Então, se eu for ver lá no meu diretório, eu agora tenho aqui, vocês não estão vendo o meu diretório, né? Deixa eu... Não, acho que só se for naquele File Explorer, né? Exatamente. É, tá, depois eu mostro. Bom, eu vou ter que mexer aqui. Acho que ali do lado direito, voltando para o design. Não, é que. Deixa eu mudar aqui o compartilhamento. Deixa eu voltar. Isso vai ser ruim. Eu quero mostrar aqui agora. Então eu tenho criou esse novo aluno aqui, tá? Na verdade é uma cópia. Só que se eu fizer isso aqui, abrir alunos, se eu criar um novo registro aqui, número 19, Rodrigo Carvalhão. Turno da noite. Vou salvar isso aqui. Eu vou ver lá no meu... Aqui, olha, ele startando mais uma vez. E aí eu vou ver o meu novo alunos já está com uma novo registro. Então, alunos aqui e novo alunos já foi copiado, adicionado o novo. Ok? Então, esse é um file puller, é simplesinho, só para vocês testarem como funciona para startar e testar um debugzinho aí para a gente fazer. Ok? Então, agora eu vou fazer o seguinte, deixar vocês tocarem aí, vou dar 10 minutinhos para vocês fazerem, tá? Beleza? Eu vou fazer uma coisa aqui de novo. Vocês preferem ver o meu? Vou deixar o meu partilhado aqui, então. Vou dar um stop primeiro. Voltar para layout design, só para vocês verem aqui. Eu acho até que a gente vai ter que... Vou até adiantar um pouquinho já.
Rodrigo, Sim, peço desculpas, eu acho que eu perdi algum step. É, Eu criei o. Aqui quem fala é Demosthenes. sim. Eu criei o file poller sem problemas, porém para o meu write file, aqui no Problems ele dá como Activity Configuration Error. A atividade write file tem uma configuração de input em erro. Valor requerido para text content. Então, aqui no text content Ok. é o conteúdo que você vai botar no arquivo, tá? É um parâmetro obrigatório, nem que você coloque isso aqui, tá? Vocês conseguem ver aí? Nem que eu coloque aqui, ó, Isso. aspa, tá? Para botar vazio. Hum, Nem que eu coloque isso, tá? Ok. Tem que botar. Mas aí no nosso caso aqui, eu vou pegar aqui, ó, no o output do file poller, né, que é o file content, text content, eu Uhum. vou arrastar para cima do text content. No meu caso aqui, como eu já tenho, ele pergunta se eu quero substituir, aí eu dou que finish, né, Ok. vai falar para mim. Perfeito. Obrigado. Depois vocês terminando aí, vocês entrem lá naquele link que eu mandei para vocês e baixa o formação BW6 dia 3, que eu já vou começar agora, tá? Vocês já terminaram aí? Todo mundo conseguiu fazer? Alguém tem mais alguma dúvida? O meu não funcionou, não. Eu tô restartando aqui, o meu também tava faltando essa última configuração do Demosthenes, Ok. mas acredito que deu outro erro. Vê se não é a questão do processo em execução. O meu acabou por dar um erro, que era a porta 9090 estava ocupada, e eu descobri que, na verdade, ele continua em execução, mesmo tendo executar pela primeira vez. Ah, tá. Não, eu parei tudo aqui e tentei. Tô tentando novamente, vamos ver se vai dar Não, certo. eu não mostrei para vocês, uma vez que vocês rodem debug, aqui embaixo aparece um botãozinho de stop, né, para parar, ou aqui em cima, para quem tem que carregar primeiro, aqui em cima vai aparecer também um botãozinho, aqui ó, tá vendo? Um botãozinho de stop. Só que você tem que estar na aba debug para esse botãozinho do stop funcionar, tá? Só tem esse detalhezinho. Aqui ó, tô na aba debug, tá vendo? O botão stop tá ativo. Se eu for nessa aba, ele fica desativado. Eu queria aproveitar, assim, que quando vocês rodarem aí, ó, entra
nesse execução aí, dá uma olhadinha aí como é que ele é, o job data, os variables. Os variables não vai ter nada no nosso caso, que a gente não está usando, mas vejam, prestem atenção aí nos detalhezinhos, né? Para verificarem o que é que a gente pode trabalhar aí nessas questões. Mais 2 minutinhos aí, ok? Rodrigo, só me mostra como é que ficou ali a parte do write file. Como é que que ficou a parte do general? O general é o nome do arquivo apenas. Uhum. Eu não mudei nome da activity nem nada, eu posso mudar isso aqui. Uhum. Escrever como texto mesmo. Aqui, marcar o create não existe diretórios é mais uma questão de segurança. Se eu não tiver o diretório criado, ele cria para mim, tá? Ok. E o compress aqui é se eu quiser que ele já compacta o arquivo para mim também. O meu não funcionou. Agora ele já não deu erro, mas ele também não funcionou. Você tem o arquivo lá? Tem. Deixa eu ver se ele O que a gente muitas vezes vê é que Então, tipo, dá mais um tempo. Da minha primeira vez demorou um pouco. Ah, tá. Tá. Pode ser também que o file puller aí, se vocês mexeram, né? Aqui tá, o meu tá 5 segundos. Eu não sei qual, mas o padrão já vem 5 segundos, né? Uhum. Se você aumentar, ele vai demorar mais. Não, tá 5 segundos também. Ô, Rodrigo, Tem. eu percebi aqui que no arquivo de output, no ficheiro de output, ele bagunçou a acentuação toda, mas isso deve ter a ver com aquela questão do encoding do ficheiro, né? Sim, tem a ver com encode. O que pode ser que o... Bom, é que geralmente assim, ele vai pegar o padrão da sua máquina, tá? O encode. Como a gente está rodando na nossa máquina, ele vai pegar no padrão da nossa máquina. Se você fizer um deploy no servidor, ele vai pegar o padrão do servidor. O que acontece é que a minha máquina, já que fui eu que criei o arquivo de entrada, podia estar no encode diferente da sua máquina. Então isso pode ter causado problema, entendeu? Então aí nesse caso é bom setar o encode. Ok, Bota o obrigado. TF8 aí, que é o padrão. De repente já... Agora funcionou. Agora eu vou precisar falar uma coisa para vocês, desabafar aqui um pouquinho, gente. Eu não esperava encontrar tanto calor em Portugal, hein? Rapaz, achei que o verão aqui ia ser um pouco mais fresco do que no Brasil. Nenhum de nós. Que parte do Brasil Eu é não tenho que o que reclamar, não. é? É que Sou aqui do não é muito Recife. quente. Oi? Sou do Foi, Recife, Felipe? lá são 12 meses de calor. Aqui, pelo menos, são uns Ah, uma semana de calor intenso, mas o resto do ano, pelo menos, tem uma brisa fria. Cá em A Sintra, Felipe falou alguma depois coisa. a noite refresca bastante. Ontem fez 32 de dia e a noite fez 18. Frio. Mas eu Eu vi estou a alguma perguntar coisa de onde é que que chamou eras. atenção. Onde que era o quê? De onde é que vens do Brasil? Eu tava morando em São Paulo antes de vir para cá, mas eu sou do Rio de Janeiro, né? E é ao mesmo tempo que aqui? Eu tinha a ideia que aqui era mais frio. Não, é mais frio no É mais inverno. Lá não faz. É o que alguém falou aí, que lá é 12 meses de verão. Não, o Brasil Não, tem no duas Recife. temperaturas. Quente e muito quente. Pois. É só essas duas. Apesar que São Paulo no inverno chega a fazer 3 graus, 4 graus. Sim, eu já peguei 4 graus em São Paulo, na época que eu morei lá. Mas não é uma coisa mais rara, não é aqui, tipo, o inverno chega a 4 graus fácil, lá não. Lá já é o extremo, é quando tem um frio
uma vez a cada 10 anos chega a 4 graus. O frio de Aqui lá não. é no máximo 10 graus. Quem é que já foi à praia? Tomar banho na praia? Aí eu já. Eu, Todo mundo. E conseguiste? que praias Oxe. belíssimas. Sim, sim. Eu não consigo Claro. tomar banho aqui, é muito frio. A Eu, Malta cá Se diz você que ficar a água parado. é fria, mas não é muito diferente do litoral de Santa Catarina para baixo, não, lá no Brasil. Não, mas no Rio de Janeiro a água também é fria. É, Cabo Frio também, nossa. Lá em Ilha As Grande é o águas gelo. no Rio de Janeiro, as águas lá do mar vêm muito da corrente da Antártida, É. direto. Então, assim, a água de lá é gelada. Não é aguinha de 25 graus, que nem no Nordeste. Já vai para 15 para baixo, às vezes. cara, eu sou de Minas. A primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei em Portugal foi ir na praia. E eu cheguei em outubro. Já estava começando a ficar frio. Bom, Pra... voltando aqui, todo mundo já conseguiu aí? Todo mundo já fez? Deu certo. Sim. Sim. Conseguiram Sim. pegar lá o arquivo da formação do dia 3? Ainda não. Isso não, vou buscar. Desculpa, Rodrigo, eu fiquei meio perdido. Formação dia 3. Isso. Tá no OneDrive? Tá no OneDrive lá. Qual era o site? Podes partilhar? Que eu estou a tentar abrir e ele está a dizer que não está a dar. Tá. Não tá aberto? Não sei, eu tentei abrir, ele diz que tente novamente, ocorreu um problema. Deixa eu ver. Esse aqui tá normal. Deixa Eu fui pelo link do e-mail, tá, gente? Desculpa, eu acabei de compartilhar aí o link que eu tenho aqui na minha aba, mas Dá Tentem. igual. Acesso negado, não tem permissão para efetuar essa ação. Não tem? Ué, eu achei que isso aqui ficasse direto. Bom, whatever. Copiar link, eu consigo gerar um novo agora. Ó, pelo link do e-mail eu consegui. Exatamente. Eu tenho um e-mail Que eu consegui tinha também. feito o bookmark e não deu certo, não. Mas clicando Pode descarregar ser no do isso, e-mail então. funciona. Então, Vocês deixa eu ver. acessaram? Clicaram nesse que eu botei aqui no chat? Vê se vocês conseguem. Aí qualquer coisa eu posso fazer isso. O que colocaste aqui no chat agora eu não consigo. Diz que não tem permissões. Bom, de qualquer forma, eu vou fazer o seguinte. Eu não sei se eu, quando gero novo aqui, se acaba o acesso antigo, o anterior cessa, né? Então, como eu tô... Qualquer pessoa com link, tá. Definir validade. Ah, legal. Não sabia disso. Vou clicar. Copiar. Agora eu acho que não vai expirar mais. Porque eu descobri que eu consigo botar a validade do link. Coloquei de novo Deu. no chat aí. Sim, deu. Acredito eu que não vai expirar mais. Baixaram? Uhum. Bom, de qualquer forma eu vou mostrando aqui, tá? E aí eu vou partilhando aqui com vocês. Depois a gente... Bom, agora o que a gente vai fazer? Só para vocês entenderem, o que a gente vai criando aqui vai ser uma sequência, tá? Para a gente poder fazer o nosso... A gente vai criar um projetinho e tudo que a gente for fazendo vai ter uma sequência, tá? A gente não vai criar à toa aqui. Pode ser que algumas coisas a gente tenha que modificar, fez de um jeito agora, lá mais na frente a gente vai modificar para poder encaixar no finalmente, tá? No que a gente for fazendo. Agora eu vou criar um esquema, tá? Então, como eu falei para vocês, para eu criar um esquema, eu venho em cima na pasta esquema, clico com o botão direito, new, já me aparece lá as atividades que eu posso criar, fazer, tá? Então, XML Schema File, ele vai me perguntar
qual o nome desse esquema? Eu nomeei ele, que foi alunos, claro, alunos. O nome da pasta é alunos, o XML vai ser alunos. Alunos, tá? Quando eu falo XML, XSD, todo mundo conhece, entende? Alguém não? Conheço. Na verdade, porque eu trabalho com MDM, que é da Típico também, e aí eu acabo por fazer toda a estrutura de tabela em XSD. Legal. Legal. Trabalhoso. Mexe com o MDM da Típico aonde, cara? Na AXA Insurance. Assurance. Aqui, é daqui mesmo, de Lisboa? Isso mesmo. Fica no entreposto ali, Moscavide. Interessante. Não, é que assim, eu fui pré-venda da Tíbico, como eu falei para vocês. Então, a MDM é uma ferramenta que eu conhecia, mas não vi muitas implementações. Foram poucas empresas que eu conheci implementação de MDM. Não sabia que tinha aqui em Portugal. Tem sim. XSD, então, para quem não sabe, é um XML Schema Definition, né? É uma definição de um padrão XML. Assim como a gente cria lá as definições de dados, né, de uma tabela para um banco de dados, né, eu vou criar uma definição para o XML. E aí eu vou chamar de XSD, ok? Por isso que a gente fala que é esquema, porque os esquemas vamos dizer assim, o padrão de como vai ser a formatação, a criação de um XML, né? Do que eu vou usar dos dados do XML. E como isso eu não falei, né? Eu acabei não falando, eu devia até me esqueci de comentar esse tipo de coisa. O Tíbico, todo ele trabalha baseado em XPath. Vocês já podem estar percebendo isso, né? E aí, por isso, o XML todo é o padrão dele de início ao fim. Então, tudo eu vou estar trafegando o XML para um lado e para o outro dentro do Tíbico. Tá? Então, ele usa o XPath para fazer as buscas dentro do XML e criar um novo XML para uma outra atividade. Por trás, se a gente parar para ver, é tudo XML, no final das contas. E daí a gente trabalhar com XSD, né? A gente tem esses modelos de dados para XML, que é exatamente, quando eu tiver uma entrada de informação, ele tem que transformar aquela entrada de dados para XML. E depois, para sair, a mesma coisa, ele tem que pegar aqueles dados que eu tratei e transformar para XML e XML para poder ter a saída. Pois então, vamos lá. Então, uma vez eu faço aquele processozinho, né? Botão da direita, new, XML schema file. Não sei se vocês pegaram. Eu vou... Caramba. New XML schema file. Eu vou definir o meu nome, o nome do meu XSD, né? Você só mantém o ponto XSD aqui, dá um finish, ok. Uma vez criado aqui, eu tenho aqui então meu XSD alunos, e aí aqui é a carinha, a cara dele em forma visual, né? A forma visual dele. E aí aqui, o que eu vou fazer? Eu vou começar a criar o meu modelo, tá? Dos elementos. Aqui eu tenho os elementos, aqui eu vou ter tipos, aqui eu vou ter diretivas. Diretivas a gente vai usar mais quando eu tiver questão de importação de algum XML, de algum outro XSD. Isso eu uso mais, por exemplo, dentro de um WSDL, por exemplo. Aqui eu posso definir atributos dos meus elementos e minha forma de agrupamentos dos meus elementos. Tá? Então, eu vou começar criando, por exemplo, botão da direita, em cima, quando eu clicar com o botão da direita, vocês veem que vai vir um menu de contexto em qualquer um desses grupos aqui, né, dessas caixinhas que eu tenho. Então, quando eu clico com o botão da direita, Add Element, eu vou criar um novo elemento, vou chamar de aluno, tá? Aluno simples, porque aqui eu vou estar falando do meu elemento aluno e a composição dele. Aqui ele cria como default como string. Se eu quiser mudar, botão da direita de novo, Show Properties, ele vai abrir aqui embaixo as minhas propriedades. Era para ter aberto, mas se eu clicar em cima também ele abre, tá? Não tem problema. Type, meu string, né? Se eu quiser criar algum outro formato,
Aí constraints, documentations, extensions, advanced, tem algumas outras abinhas para criar coisas mais complexas, como, por exemplo, definir... E aí vai fazer mais sentido não para um typed, né, um elemento type, um type específico, mas para um elemento mais complexo, né, que vai fazer sentido outras coisas aqui. Bom, eu não quero esse elemento, não vou criar como typed, tá? Eu vou dar não como um string, né? Eu vou dar um set type e um new type, tá? Eu vou criar como um complex type e eu vou nomear como aluno, tá? Eu vou diferenciar entre letra maiúscula, o elemento principal, e o letra minúscula quando é um type, tá? Quando eu faço isso, vocês veem, ele criou o type aluno do lado esquerdo, do lado direito aqui, e no meu elemento aluno, agora ele está associado a esse type já, né? Para eu editar esse type, eu posso tanto dar 2 cliques aqui, quanto dar 2 cliques aqui, tá? Ou dar um botão da direita em cima do type e add elements. O 2 cliques, ele vai me abrir assim, tá? Se eu clicar nessa caixinha, eu volto para lá. A mesma coisa aqui, ó, 2 cliques, se eu clicar na caixinha, eu volto para lá. Rodrigo, ele apareceu diferente. Por quê? Porque aqui eu cliquei e dei 2 cliques em cima do type. Então ele vai me mostrar edição em cima do type. Aqui eu dei 2 cliques em cima do element. Então ele vai me mostrar toda a cadeiazinha do element, entendeu? Tanto faz eu trabalhar por aqui ou por esse aqui, não vai fazer diferença, tá? Desde que, é claro, eu saiba que agora que eu vou criar novos elementos, eu vou criar para o type e não para o element. Então, se eu tiver nesse contexto aqui, eu vou clicar Add Element em cima do type, não em cima do element. E aqui não vai fazer diferença porque eu só tenho o type. Botão da direita, Add Element, tá? Agora eu vou criar o name, né? Que eu vou ter eu vou criar agora name, vou criar como string, vou inserir um novo elemento, add element, vou criar como matrícula e vou criar mais um elemento que eu vou colocar período. Opa, período. Tá tudo criado como string, só que eu não quero string, eu quero modificar esse aqui. Então, por exemplo, matrícula, eu vou jogar ele aqui para cima, tá? Só para ordenar. Eu vou clicar aqui em cima dele, e aí eu posso abrir essa caixinha e colocar int. Ou eu posso vir aqui embaixo no properties também e mudar para int, tá? Eu quero colocar todos eles como setar a minha multiplicidade, então todos eles vão ser optional, ok? Eu vou clicando, multiplicity, e aqui fica muito fácil de eu fazer, tá? Desse jeito. Ou eu posso vir aqui embaixo também, né, gente, e criar e fazer essa edição, tá? Mas aqui fica muito mais prático. Para além disso, eu vou fazer um último detalhe, que é o meu elemento período, eu quero setar uma constraint para ele. Eu vou vir aqui no botãozinho constraint, tá? E aí eu vou botar, restringir quais os valores possíveis para o meu elemento. Então eu vou aqui, qual o tamanho máximo e o mínimo, né? Mas eu só quero especificar os valores, né? Que eu vou clicar no botão Add e aí vou começar a escrever. Manhã. Prestem atenção para a letra maiúscula M e o A til, tá? A mesma coisa o tarde com letra maiúscula e noite com letra maiúscula, porque isso vai ser relevante. Se vocês quiserem tomar erro, não botem com letras maiúsculas para vocês verem o erro mais para frente. Então eu tenho o meu enumeration aqui, né, que são meus valores restritos, e aqui ele criou essa caixinha pendurada aqui, tá, em relação ao período. Se eu voltar aqui e clicar no alunos, eu também vou ver essas questõezinhas aqui, que ele não aparece a caixinha pendurada. Mas aí eu vou ver o meu aluno desse jeito, né, que ele está baseado no type aluno, ok? Aí, por último, eu vou criar agora um novo elemento chamado alunos.
no plural, tá? O que vai ser o alunos? O alunos vai ser o meu agregador, né? Onde eu vou ter a multiplicidade. Eu posso ter dentro, vai ser um array, como se fosse um array com vários alunos. Só que eu quero ele seja que ele estenda o tipo aluno, né? Então eu vou criar um set type new. Aqui eu vou botar ele como create as local anonymous type. Então eu não vou criar um tipo alunos, tá? Eu vou deixar ele tipificado como anônimo. E aí vou dar 2 cliques aqui e aí ele vai abrir desse jeito, né? Agora o aluno type como anônimo e eu vou dar um add element ref. E aí, olha que engraçado. Como eu só tenho um, ele já me puxou o elemento que eu tenho lá para estender, ok? E aí eu seto a minha multiplicidade também. Eu quero que ele seja, na verdade, desculpa. Eu quero que ele seja vários, né? 0 ou mais. Tá? E daí eu posso ver aqui, se eu clicar dentro do aluno aqui dentro, eu já vou ver que ele tem uma referência, né? Eu boto até o namespace já, uma referência ao elemento aluno, e por sua vez referencia ao tipo aluno. Ok? E aí eu clico na caixinha, volto para cá. Por último, isso mesmo. Eu vou ter isso aqui desse jeito, e aí, ó, o aluno assim, alunos nesse formato, e o type desse formato, ok? Criem aí também, vou deixar vocês criarem, isso aí é simplesinho, e dá pra gente fazer? Vamos ver se dá pra gente fazer. A gente começa a criar o subprocess aí para ver, tá? Pode ir fazendo, tá? Rodrigo, Sim, sim. Elaine, tudo bem? Tudo bem. Cheguei ainda agora da UB, tô morrendo de calor. Uma pergunta. Eu trabalho com SAP, né? Eu sou programador ABAP. Eu já participei em N projetos, na época até no Brasil, Philips, e alguns projetos grandes em São Paulo, onde a gente tinha muito típico como middleware. Sim, E a sim. gente sempre, por exemplo, passava para os desenvolvedores do típico o arquivo XSD do iDoc completo, porque o iDoc tem uma estrutura dentro do SAP muito grande. Só faço o upload dele direto aqui na ferramenta? Ele já traz todos os chips, ele reconhece tudo, ou eu tenho que consertar algum campo que, sei lá? Então, provavelmente ele é um padrão do SAP, não é isso? Isso, Lá daquele que você traz aqueles esquemas já todo do SAP que já tem lá dentro, né? isso. Eu Então, baixo toda a documentação do objeto do iDoc, por exemplo, sei lá, pedido, sei lá. Ele pega tudo do dicionário, pega o tipo, pega o tamanho, pega tudo. sim, sim. Então, o Típico ele tem um plugin para SAP, tá? Não só para SAP, ele tem plugin para vários ERPs, onde geralmente esses plugins eles já leem o formato, eles já estão preparados para ler o formato daquele ERP. Eu já trabalhei com SAP, mas já tem um bom tempo, então não vou lembrar que os formatos do SAP. Sim. Mas eu vou falar do Salesforce, que eu trabalhei mais recentemente. Então, eu tenho lá eu tenho um conectorzinho que quando eu coloco ele se conecta no que seria uma base de dados do Salesforce e ele consegue trazer todos os objetos que estão criados para aquela instância do Salesforce lá, que está criada lá no cloud, entendeu? Então, quando eu Entendi. conecto lá, ele já me traz toda aquela base de conhecimento de dados, né, de modelo de dados, e eu consigo escolher qual que é o modelozinho que eu quero lá. Então, eu quero tabela clientes, né? Então, eu quero lá cliente. Aí, dentro de clientes, eu quero, sei lá,
dados profissionais, dados residenciais, dados familiares, né? Então, aí eu posso, por exemplo, de uma tabela clientes, aí eu posso fazer filhos, né, do cliente. Por aí vai, né? Dependentes, por exemplo. Então, Não, porque... eu posso fazer esse Entendi. tipo de coisa. Tudo já importado, assim, já vem tudo... Ele já cria um XSD para mim, então, aqui dentro, entendeu? Entendi. Então, o SAP também é a mesma coisa. Eu não vou lembrar agora se é IDOC ou se é algum outro Sim. padrão, mas muito provavelmente ele vai ler o formato padrão lá que o SAP trabalha. Entendi. Beleza. Obrigada. Né? Conseguiram montar o XSD de vocês? Rubens, muita dificuldade em passar de BW5 para BW6? O mais estranho é a falta dos starts e ends. A gente trabalhou com file poller, mas vai ter o start e o end. A não ser quando a gente começar a trabalhar com os serviços. Aí os serviços realmente eles não têm start e end. Eles vão ter input e output. Só para adiantar, eu vou entrar com um recursozinho aqui que a gente vai fazer. Não posso fazer agora não, senão vou quebrar a minha sequência de explicação. Ok? Todos fizeram? Deixa eu pedir um favor para vocês. Comecem a colocar aí no chat o nomezinho de vocês, tá? Só para eu registrar quem é que está presente. E aí vocês me ajudam, né? Eu copio isso aí e colo no meu Excelzinho lá depois e faço. Bom, até aqui criar o XML foi fácil, né, gente? Tranquilo, sem dificuldade, né? Esse XSD aí é simplesinho, né? Um negócio interessante aqui. Acabou já? Alguém não acabou? É mais fácil perguntar assim. Se alguém não acabou, me avisa aí. Eu acho que eu perdi algum passo, cara, porque eu não encontrei a parte lá do ref pro elemento. Você é o único que eu não vou dar ajuda, cara. Mas sacanagem. No alunos, né? Isso. Tô quase de abrir o source e colocar na mão. Então, aqui alunos, você clica em cima do aluno do type, tá? Add element ref. Ok? Você criou ele como Anônimo. anônimo, né? Não esqueçam de salvar, tá? Eu queria mostrar o Rubens aí já quebrou a surpresa. É como mostrar o source desse XSD. Então, esse aqui é o meu source, né? Eu posso, eventualmente, se eu quiser, eu posso vir aqui e alterar manualmente o meu XSD, eu sabendo como montar isso,
eu posso vir aqui e fazer, tá? Desde que você faça da forma correta, fazendo dentro dos padrões, ele vai aceitar essas alterações. Rodrigo, desculpa, podes mostrar outra vez como é que chegaste à parte do código? Source, aqui ó, embaixo tem design e source. Ok. Source, ele vem pro código e design volta para cá. Ok. Obrigada. Quase todos os elementos, as coisas que a gente for trabalhar aqui no Edit, a gente vai ter a abinha source para mudar, tá? Depois a gente bota acho que até do process tem. Não, o process ele não deixa fazer porque o process ele não deixa, é verdade. Bom, eu acho muito curta essa aulinha de 1h30, mas fazer o quê? Foi o que pediram. Salvem, tá? Não deixem de salvar, não esqueçam de salvar, porque a gente vai continuar a partir daí. Eu vou atualizar, eu botei lá a aula 3, mas eu vou atualizar isso porque como eu vi que vai sobrar tempo, eu vou colocar mais coisa que seria para o dia 4, aí depois vocês atualizem esse arquivo, tá? Eu botei agora só para a gente poder seguir, mas depois vocês peguem ele, baixem ele de novo lá com as informações mais completas. Okay. Para o Bento, ok? Fazer a instalação, qualquer coisa você manda lá no e-mail, se você não conseguir. Ou já conseguiu aí? Já consegui instalar. Show de bola. Então, só estava, pronto, estou a acompanhar o que foi feito e pronto, e assim que tiver a aula de novo lá na plataforma, eu vou dar uma revisada e para ficar ao mesmo nível. Tá. Quarta-feira, então, a gente se encontra aí de novo. Alguém com alguma dúvida hoje? A princípio, não. Então, até a próxima aí, gente. Boa noite. Obrigada. Até quarta. Vocês. Tchau. Obrigado. Até quarta. Bom descanso a todos. Tchau, obrigada.